Olá, amigos, amigas, salve, salve! Será que a gente se preocupa? Muito, pouco, não se preocupa? Para que ficar se preocupando? Será que ajuda? Lausanne Arnold de Luca, no livro Alfabetização Afetiva, explica que a preocupação é uma ideia fixa, uma ideia dominante que nos absorve por completo e acaba gerando inquietação. Preocupação são duas palavras, pré, antes, e ocupação, que significa trabalho. Preocupação é ocupar-se com alguma coisa antes mesmo que ela aconteça. O preocupado não permanece no momento presente, ele está sempre, lá no futuro, vivendo em função do futuro, achando que algo ruim vai acontecer. E essa preocupação o leva a achar que pode controlar o futuro. Por isso que ele ocupa-se com o futuro agora, ocupa-se em sua mente. Em nossa cultura, muitas pessoas entendem a preocupação assim como um sinal de amor, como se fosse responsabilidade. Uma pessoa preocupada, ela tem um bom caráter. As pessoas dizem assim: é lógico que eu me preocupo com você, eu te amo. Ou então, nossa, aquela pessoa é tão correta, ela é tão preocupada com os projetos, os trabalhos. A preocupação está tão entranhada em nós que quando não nos preocupamos, já achamos que estamos ficando relaxados, displicentes, alienados, Quando a gente não tem nada com o que se preocupar, a gente acha que alguma coisa não está certa, está muito estranho. E Lausanne aponta diferentes tipos e diferentes níveis de preocupação. Então tem aquela preocupaçãozinha, Ai, eu tenho que fazer a janta, o que eu vou fazer de janta? E preocupações maiores que se tornam até ansiedades doentias ou que vão até se tornando cada vez mais doentias e se transformam em neurose. E a Lausanne agrupa as preocupações em núcleos básicos: preocupação com o nosso saber, preocupação com o nosso poder, com a nossa atuação na sociedade, nos relacionamentos, a preocupação com as nossas habilidades, até que ponto somos hábeis, a preocupação com a nossa pessoa, com a nossa aparência. Então, por exemplo, a preocupação com o nosso saber. Quando a gente vai fazer um teste, um exame, quando vai falar com um chefe, ou quando a gente vai viajar para um lugar diferente, não sabe o que levar, como é lá, que documentos precisam, Quando a gente tem que enfrentar algo diferente, tem que trabalhar com alguma coisa imprevista, ou quando a gente pega o resultado de um exame, lê e não entende nada, então a gente está preocupado com o nosso saber. E essa preocupação, ela surgiu de recalques ao longo da vida. Nós temos o ímpeto de saber, nós temos a curiosidade, isso tudo foi sendo sufocado e chega um momento que a pessoa nem tenta mais buscar saber ou ser curiosa, porque ela tem medo de errar, tem medo de passar vexames. Quando surge uma nova situação, muitas pessoas entram em pânico, então antes disso já procuram se prevenir, já ficam preocupadas. Nós ficamos preocupados com as nossas capacidades, se temos coragem para isso ou para aquilo, dirigir na estrada, uma longa viagem. Ficamos preocupados com o nosso desempenho, falar em público, e isso tudo porque não temos confiança em nós mesmos. Nós fomos embutindo o nosso poder, fomos subjugando essa nossa força interior, fomos refreando os nossos impulsos de uma forma muito severa. E hoje, quando nós precisamos usar a nossa autoridade, a autoridade que nos é própria,
nem sabemos onde a deixamos. A gente se sente impotente, a gente acaba sendo submisso. E isso acaba se transformando até numa incapacidade da pessoa assumir uma posição dentro da sua própria verdade, da sua verdade interior. Tem medo de assumir-se, de assumir suas próprias ideias, suas próprias convicções. E se tem que tomar uma posição, a tomada de posição, se precisa de uma iniciativa, isso também pode gerar pânico, porque a pessoa não acredita que é capaz. E o perfeccionista? Um perfeccionista morre de medo de achar que os outros o considerem uma pessoa imperfeita. Então a preocupação dele é, o que os outros vão achar de mim? Isso também, esse perfeccionismo, explica Lausanne, vai aparecendo porque ao longo da vida nós fomos sufocando os impulsos do prazer, os impulsos da vida, da alegria, da espontaneidade, da naturalidade. Pensamos tanto, ficamos só no racional, no intelectual, que nós acabamos calando a nossa sensibilidade e a gente se torna uma pessoa rígida. Não confiamos na nossa capacidade de atuação porque bloqueamos os nossos sentimentos, bloqueamos as nossas realizações, bloqueamos as nossas aspirações. E a preocupação com a nossa aparência, com a nossa pessoa, isso tudo vem lá, do fundo de uma autorrejeição, da falta de se gostar, falta de autoestima, falta de se amar. E a consequência disso tudo é a vergonha, o medo, às vezes a depressão, a angústia, a culpa, um sentimento de inutilidade, de vazio interior, um sentimento de estar abandonado. Porque a pessoa ela mesma se abandonou, porque ela não se gosta, não se cuida, não se valoriza. E muitas vezes ficamos no fazer. Outras vezes nós entramos no ter, precisamos ter. Mas tudo isso está fora de nós porque dentro a pessoa acha que não tem nada que vale a pena dentro de si. Porque não se gosta, não se valoriza. E a preocupação também, muitas vezes, surge a partir de pensamentos catastróficos. E aí a pessoa parte para os mecanismos de defesa. Nada vai dar certo. Tudo de ruim, está lá no futuro me aguardando. Pensamentos catastróficos. Então, futuro, viver no futuro. A vida só faz sentido no presente. A gente só consegue viver o momento presente. Não adianta gastar o dia ou uma noite de sono com um problema que só será resolvido na medida em que ele surgir, em que o enfrentarmos de verdade e não antecipadamente ficarmos imaginando coisas ruins. Para isso, para a gente se livrar de todas essas preocupações insanas, é preciso desenvolver a autoconfiança e ocupar-se. Olha que interessante, quem se ocupa, quem trabalha, faz o que precisa hoje, não tem tempo para preocupar-se. Como é aquela frase? Mente ociosa, as pessoas trabalham com as mãos, a mente não fica vazia, algo assim, Então é preciso dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, viver no presente, parar de dar ênfase às coisas ruins, às coisas negativas, ter o entusiasmo e ousadia, para que a gente possa trabalhar o nosso crescimento espiritual, confrontar os nossos medos. Quem é que não tem um medo ou outro? Desmistificar os nossos núcleos de preocupações e usar o nosso poder interior.
e fazer o que podemos e o que sabemos até onde podemos. Ficar conosco mantém a nossa integridade, nos dá a segurança necessária para atuar onde for preciso, sem ansiedade. Amigos queridos, agradeço a todos que estão conosco. Até a próxima!